hematomas e muitas vezes cicatrizes. Infelizmente, essas não são as únicas marcas que a violência doméstica pode deixar. As mulheres, além de machucadas, são humilhadas, são cortadas de muitos direitos. Isso faz com que se sintam fracas, impotentes, diante da brutalidade e covardia por parte dos seus respectivos companheiros. Nós já vimos aqui muitos desses casos em que, apesar de sofrerem demais, as vítimas não encontram forças para sair do relacionamento doentio. Embora isso já bastasse para se condenar esse crime absurdo, as agressões ainda trazem outras consequências, não só para a vítima da agressão, mas para toda a família, principalmente aos filhos que assistem a mãe ser espancada diariamente. Todos são atingidos. Será que a gente consegue ter ideia do mal que isso pode causar? Como nós primamos pelo bom senso e sempre fazemos questão de respeitar e preservar crianças e adolescentes, hoje nós somos atrás de pessoas que já são adultas, mas que lembram com detalhes os momentos de horror que presenciaram ver o pai agredindo a mãe. São relatos tristes e assustadores de quem, mesmo depois de 20, 30 anos, ainda convivem com a cicatriz que, muito mais do que o físico, marca o psicológico, a alma dessas pessoas. Veja. Daniela e Emerson. A discussão final deles aconteceu na sala da casa. As paredes, o chão, o vermelho, não é tinta, é sangue. Se é chocante para você, imagine para a filha do casal, de apenas 2 anos. Assassino! Seu bandido! Quem ama protege, quem ama ajuda. Quem ama não quer que a pessoa sofra. Ou ao contrário, né? Quem ama dá várias facadas, 50 mesmo? Parece. Não pude contar, não consegui. Lindiane e Alexandre. Ela desapareceu e a principal suspeita recai sobre o marido. Sabe quem presenciou a última briga dos dois? O filho deles, neto do seu Pedro. Vem relatando algumas coisas que ele viu, presenciou, ele judiando da mãe. Não só, muitas vezes ele comentou comigo que às vezes tinha um determinado lugar que tanto judiava do meu neto, como judiava da mãe também. A gente tenta trazer algumas coisas à memória dele, ele fica assim, às vezes derrama uma lágrima aqui, uma lágrima ali, mas sente a falta da mãe. Em Colombo, há mais de 1 ano, os filhos da Taline viram ela morrer pelas mãos do companheiro. São crianças, com relatos impressionantes. Para casa da mãe dele, daí ele disse para a mãe dele, depois de 1 ou 2 horas, ligar para a polícia. Daí de lá ele saiu e fugiu. Pegou a moto dele e vazou. Tava de bruço no tapete, morta já, né? Tava enforcada com a toalha, né? E o Jaguara tinha fugido, né? Eu não perdoo. Por isso que um dia eu quero encontrar ela. A violência doméstica atinge a todos e não apenas a mulher que é a vítima direta dessa violência. Os filhos, aqueles que enxergam tudo isso, sofrem e sofrem muito. E os efeitos podem se prolongar ao longo de uma vida inteira. Nesse momento estou chegando aqui nessa casa onde recebemos a informação de que a família aqui sofreu durante longos anos violência doméstica. O chefe dessa família, o homem, era um bom homem durante o dia, quando não estava bêbado. Depois que ia no bar, altas horas da madrugada, ele voltava outra pessoa completamente violenta. Quando ele passava por esse portão aqui, os filhos já sabiam o que iam enfrentar. A família nos recebe, mas prefere não mostrar o rosto. Por aqui, as memórias, as histórias são pesadas. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, para 7, e a minha mãe estava deitada no sofá.
já era meio tarde, ela estava deitada, a gente estava assistindo televisão. Meu pai estava na cozinha e ele chegou e deu um chute na cabeça dela, assim, sem mais nem menos. Aquilo ali foi terrível, porque eu não entendi nada. Ele bateu, a minha mãe gritava, e a gente ia para cima dele, e ele continuava. Engravidei de novo, o terceiro filho, que foi uma filha. Durante essa gravidez todinha levando chute na barriga. Porque já o primeiro tapa, quando ele entrava, eu já caía. E ele ia chutando a minha barriga até quando faltava 15 dias para a bebê nascer, ela morreu. Ele disse: você é uma incompetente, você não serve nem para manter não cuida dos filhos, não faz nada e ainda não manteve o filho vivo. Sendo que foi ele que fez por causa do espancamento. Eu mesma bloqueei o que ele fazia com a minha mãe. Eu não paro para pensar nisso, eu não consigo ter lembrança disso. Eu lembro algumas vezes que teve escândalo, que a gente foi chamado à polícia, de a polícia tentar segurar ele e tudo, mas assim, o que vem muito na minha cabeça é os meninos sempre tentando segurar ele, e talvez porque os meninos já estavam mais velhos, eu estava um pouquinho maior, e daí tinham força para poder conter ele. Eu amo meu pai, só que eu não consigo abraçar, eu não consigo beijar. Eu tenho um bloqueio muito grande com meu pai, mas eu não tenho raiva dele, só que eu tenho um bloqueio muito grande. Tantas outras situações, depois que a gente ficou grande, que a gente conseguia conter ele, a polícia veio de novo. Aí teve uma vez que você não tem como fugir disso. Ele quis bater na mãe, aí o que a gente fazia? Eu deixava bater na mãe, prendia ele, segurava, tivemos que também bater nele. No outro dia é só aquela depressão das atitudes que você toma, das atitudes dele. E isso, no reflexo da minha vida, assim, posso dizer, criou uma total insegurança. Não ter coragem para enfrentar as coisas na vida. Relacionamentos com pessoas, assim, totalmente equivocados. Você não sabe se você se relaciona com a pessoa porque você quer sair de dentro de casa. A raiva que a gente tinha do pai era querer a morte dele. Quando a gente fala de violência, a gente tem estruturas e aparatos que, num primeiro momento, claro que dão um apoio emergencial à vítima. Mas é preciso o apoio a toda a família, porque toda a família está doente, não é? Completamente doente, é uma relação patológica que se forma desde o mais tenro membro até o mais velho membro. Então, essa família começa a desenvolver aspectos, começa a se fechar numa relação absolutamente patológica, e as políticas públicas precisam resolver isso, precisam dar esse suporte a essa família. A Casa da Mulher Brasileira é um ponto de apoio para as mulheres e para a família também. Foram cerca de 33 mil atendimentos em 3 anos de funcionamento. Mulheres como Daniela, Lindiane, Taline, um dia já precisaram de ajuda. Mas só quem já esteve na pele de uma vítima sabe o quanto é difícil pedir socorro. Teve uma vez que eu cheguei assim, eu fiquei na porta com os meus filhos, ainda não tinha a terceira filha, só os gêmeos. Eu cheguei na porta, uma tarde, assim, eu lembro, um sol lindo, eu olhei assim e eu pensei: meu Deus, me dá uma solução. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair dessa vida. Mas eu não tinha para onde ir. Os meus pais, a minha família... Aquela lá casou com um bêbado, foi a escolha dela, deixa ela lá. As pessoas se afastavam de mim, não tinha amizade, não tinha nada. E eu com 2 crianças pequenas e pensando: para onde eu vou? Quem que vai me socorrer? Por isso que hoje, depois de tanto tempo, assim, quando eu vejo alguma reportagem, alguma coisa de mulheres assim, eu tenho vontade de ir lá e dizer: vem pra minha casa, vem pra cá que eu cuido de você, porque eu sei o quanto é sofrido por uma mulher que não tem o socorro.